extirpados da terra, se procurarmos construir o bem, à custa do próprio esforço, com auxílio de Deus. Tesouros de tempo, orientação, entendimento e recursos outros não nos faltam. Urge, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas próprias obras. Desse modo, com auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em radioso paraíso, a começar de nós mesmos. No entanto, isso apenas acontecerá se nós quisermos. 62. Auxílio em nós. Pedi e recebereis. Jesus João 16, 24. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Capitão 19. Item 4. Sonhamos felicidade e queremos auxílio. A sabedoria do universo, porém, colocou a vontade em nosso foro íntimo, à guisa de juiz supremo, a fim de que a vontade, em última instância, decida todas as questões que se nos referem à construção do destino. Anelamos tranquilidade, alentamos nobres aspirações, aguardamos a concretização dos próprios desejos, traçamos votos de melhoria. E, a cada passo, surpreendemos o concurso indireto das circunstâncias a nos estenderem, de mil modos, o apoio certo da providência divina. A assimilação, porém, de qualquer auxílio surge condicionada às nossas resoluções. Escolas preparam. Afeições protegem. Simpatias defendem. Favores escuram. Conselhos avisam. Dores advertem. Dificuldades ensinam. Obstáculos adestram. Experiências educam. Desencantos renovam. Provações purificam. A máquina da eterna beneficência funciona matematicamente, em nosso favor, através dos múltiplos instrumentos da vida. Entretanto, as leis eternas não esperam colher automato em consciência alguma. À face disso, embora consideremos com o Evangelho que toda a boa dádiva procede originariamente de Deus, transformar para o bem ou para o mal o amparo incessante que nos é concedido dependerá sempre de nós. 63. Ante os incrédulos. E conhecereis a verdade vos fará livres. Jesus, João 8:32. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes, provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Capitão 19, item 7. Compadeçamo-nos dos incrédulos que se arremetem contra as verdades do Espírito, intentando penetrá-las à força. Semelhantes necessitados chegam de todas as procedências. De paisagens calcinadas pelo fogo do sofrimento, de caminhos que a provação encharca de pranto, de furnas da aflição em que jaziam acorrentados ao desespero. Outros existem que nos atingem as portas, conturbado pelo clima de reflexão a que se calam, ou trazendo sarcasmos no pensamento imaturo, quais crianças bulhentas em recintos graves da escola. Muitas vezes, nas trilhas da atividade cotidiana, somos tentados a categorizá-los por viajores de indesejável convívio. Entretanto, os que surgem dementados pela dor e aqueles outros que se acomodam com a leviandade pela força própria da inexperiência, não serão igualmente nossos irmãos, diante de Deus. Certo que não nos é lícito entregar-lhes, em vão, energia e tempo, quando se mostrem distantes da sinceridade que devemos uns aos outros, mas se anelam realmente aprendizado e renovação, saibamos auxiliá-los a compreender que pesquisa e curiosidade somente valem se acompanhadas de estudo sério e trabalho digno. Estendamos aos companheiros que o ateísmo enrijece, algo de nossas convicções que os ajude a refletir na própria imortalidade. Diligenciemos partilhar com eles o alimento da fé, na mesma espontaneidade de quem divide os recursos da mesa. Todavia, perguntarás, e se recusam, obstinados e irônicos, os bens que lhes ofertamos? E se nos apagam, a golpes de violência,
as lanternas de amor que lhes acendamos na estrada. Se indagações assim podem ser formuladas por nossa consciência tranquila, após o desempenho do nosso dever de fraternidade, será preciso consultar a lógica, e a lógica nos dirá que eles são cegos de espírito que nos cabe amparar, em silêncio, na clínica da oração. 64. Médium-se de toda parte. Assim como tu me enviaste amando, também eu os enviei ao mundo. Jesus. João 17, 18. A figueira que seca é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade, nada de bom produzem. Capitão 19, item 9. Os médiuns são intérpretes dos espíritos. Representam para eles os órgãos materiais que lhes transmitem as instruções. Daí serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que haja alimento farto. Existem, por toda parte, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que, em nenhum ponto faltem, para que todos os homens se reconheçam chamados à verdade. Se, porém, desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se colocam em serviço dos interesses mundanos, se, ao invés de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, ou se nenhum proveito tiram dela, no sentido de se aperfeiçoarem, são comparáveis à figueira estéril. Estas considerações tão ricas de oportunidade, à frente da extensão constante das tarefas espíritas na atualidade, não são nossas. São conceitos textuais de Allan Kardec, no item 10, do capítulo 19 do Evangelho, segundo o Espiritismo, escritos há quase um século. Os médiuns são legiões. Funcionam aos milhares, em todos os pontos do globo terrestre. Seja na administração ou na colaboração, na beneficência ou no estudo, na tribuna ou na pena, no consolo ou na cura, no trabalho informativo ou na operação de fenômenos, todos são convocados a servir com sinceridade e desinteresse, na construção do bem, com base no burilamento de si próprios. Acima de todos, representando a escola sábia e imaculada, que não pode responsabilizar-se pelos erros ou defecções dos alunos, brilha a doutrina espírita, na condição de evangelho redivivo, traçando orientação clara e segura. Fácil concluir, desse modo, que situar a mediunidade na formação do bem de todos ou gastar-lhe os talentos em movimentações infelizes é a escolha de cada um. 65. Máximo e mínimo. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. Jesus. Lucas 6, 45. Para ser proveitosa, tem a fé que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Capitão 19, item 11. Se aceitamos Jesus por mestre, urge recordar que ele está entre nós e os outros, conquanto sempre mais intimamente unido àqueles que se aproximam famintos, cansados, desorientados, cambaleantes. Muitas vezes, tomas a refeição, provando as epipes diversos e largando à toa pratos cheios que endereças, inconscientemente ao cano de esgoto. Há, porém, milhares de criaturas que se regozijariam com diminuta porção das sobras que te despencam da mesa. Recolhes a veste comum, verificando ornatos ou combinando cores que te dignifiquem a presença, relegando peças e peças a descanso inútil no armário. Existem, contudo, milhares de infortunados, suspirando pela roupa batida que afastaste de uso. Via de regra, guardas no cofre, sem qualquer serventia, o dinheiro de que não sentes necessidade, após a compra desse ou daquele objeto, atendendo a passageiro capricho. Todavia, repontam da estrada milhares de irmãos em dolorosa penúria, para quem migalhas de teus recursos seriam clarões de felicidade. Não raro, consultas livros e publicações às dezenas, por simples desembaraço,
sem o menor pensamento de gratidão por aqueles que consumiram fosfato e tempo, para que te não faltem esclarecimento e cultura. Entretanto, nas trilhas que percorres, há milhares de irmãos, ansiando aprender, aos olhos dos quais os textos mais elevados não passam de garatujas e enigmas. Razoável possuas casa própria ao teu gosto, contudo, que auxilies a extinguir no mundo a nódoa do desabrigo. Justo detenhas o carro particular que te garanta eficiência e conforto, no entanto, que ajudes a abolir a provação da nudez, no trato de terra onde o respires. Compreensível acumules as mais altas reservas de inteligência, todavia, ninguém esteja privado de buscar o alfabeto. Mereces o máximo de segurança e alegria, mas não deixes os outros sem o mínimo de apoio necessário à sustentação. Se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo, e cristianismo na essência, quer dizer Jesus e os outros junto de nós. 66. O Espírita. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus Mateus 20:16. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Capitão 20, item 2. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido, através de características essenciais. Rende constante preto de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabes um espírito em evolução e, por isso, não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno, à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo o mal. Foge da crítica pessoal, afaste da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interessa o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza, com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias, em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade do bem e luz. Evita os excessos. Simplifica, quanto possível, a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-os o espírito está na condição de aprendiz infatigável do progresso. Será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec, no item 7 do capítulo 1 do Evangelho, segundo o Espiritismo, assim como Cristo disse não vim destruir a lei, porém, cumpri-la, o Espiritismo também diz. Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. 67. Tempo de hoje. Andai enquanto tendes luz. Jesus João, 12:35. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre da retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem, o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. Capitão 20, item 3. Hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem, retaguarda. Amanhã, por vir. Hoje, no entanto,
É a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem, de consultar essa ou aquela página edificante que nos iluminem a rota, de escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão, de promover o encontro que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que se nos fizeram adversários ou de orar por eles se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio. Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares, nos domínios da reencarnação por não termos tido coragem de exercer a humildade por meia hora. Analisa a planta que se elevou nos poucos dias em que estiveste ausente, reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves em que te distanciaste da mesa. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes, deslocam-se mundos, proliferam micróbios. O tempo, como a luz solar, é concedido a nós todos em parcelas iguais, as obras é que diferem, dentro dele por partirem de nós. Observa o tempo que se chama hoje. Relacione os recursos de que dispões, olhos que veem, ouvidos que escutam, o verbo claro, braços e pernas úteis sob controle do cérebro livre. Ninguém te impede fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decidem a trabalhar. Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir, sem obstáculos. Valete, assim, do momento que passe toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho e renovar-te os programas. 68. Ideia espírita. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus João, 20, 1. Ide, pois, e levai a palavra divina, aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, nas provações terrenas, encontrareis fervor e fé. Ide, esses receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Capitão 20, 4. Todos nós, em doutrina espírita, desaprovamos qualquer inclinação ao exclusivismo e intransigência. Nenhuma religião existe órfã da providência divina. Nenhuma parcela da verdade reponta na terra, endereçada ao desapreço. Por outro lado, não ignoramos que a transmissão dos nossos princípios começa na reforma individual. Chamados, porém, a colaborar na seara da nova revelação, é necessário consagrar o melhor de nós mesmos à ideia espírita, de modo a prestigiá-la e desenvolvê-la. Nada fácil adquirir escritórios e rotativas da grande imprensa, mas todos, sem exceção, dispomos de meios, ainda que modestos, a fim de apoiar essa ou aquela folha doutrinária que a divulgue. Muito difícil senhorear integralmente as atividades de emissora moderna, contudo, ninguém aparece tão desvalido que não possa ofertar pequeno esforço para que ela seja mantida em minutos breves pela onda radiofônica ou pelos canais da televisão. Nem sempre manejaremos a tribuna coroada pela retórica perfeitamente unida à gramática. No entanto, a humildade é acessível a todos, a fim de que a frase sincera consiga expô-la com franqueza e carinho, edificando a quem ouve. Muito raramente, lograremos organizar editoras para o lançamento de obras em massa. Todavia, nenhum de nós está impedido de oferecer um livro que a contenha para consolo e esclarecimento a quem lê. Em toda parte, surge o impositivo da ideia espírita, na interpretação religiosa para que a fé não se converta em fanatismo, nos estudos filosóficos, para que a exposição verbal não seja discurso infrutífero, nas realizações científicas, para que a experimentação não se faça a loucura, nas empresas da arte, para que o sentimento não se deprecie no vício.
O mundo tem sede de raciocínio, em torno da imortalidade da alma, do intercâmbio espiritual, da reencarnação, da morte física, dos valores mediúnicos, da desobsessão, das incógnitas da mente, dos enigmas da dor e, sobretudo, ao redor das leis divinas a funcionarem, exatas, na consciência de cada um. Para que obtenhamos solução a semelhantes problemas, hoje saibamos trabalhar pela difusão da ideia espírita, na construção da era nova, irradiando-a com todos os recursos lícitos ao nosso alcance, com base no veículo do exemplo. 69. Conjunto. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver também eles estejam comigo. Jesus João, 17:24. Armeze a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. Capitão 20, item 40. Num templo espírita cristão, é razoável anotar que todo trabalho é ação de conjunto. Cada companheiro é indicado a tarefa precisa, cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Na aplicação da eletricidade, congregam-se implementos diversos, mas interessa, acima de tudo, a produção da força, e, no aproveitamento da força, a grande usina é um espetáculo de grandeza, mas não desenvolve todo o concurso de que é suscetível, sem a tomada simples. Necessário, assim, saibamos reconhecer por nós mesmos o que seja essencial a fazer pelo rendimento digno da atividade geral. Orientando ou colaborando, em determinadas ocasiões, a realização mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado de gentileza ou a indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro menos acordado, na edificação espiritual. Noutros instantes, a obrigação mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com uma criança, a conversação fraternal com um doente, a limpeza de um móvel ou a condução de um fardo pequenino. Imprescindível, porém, desempenhar semelhantes incumbências, sem derramar o ácido da queixa e sem azedar o sentimento na versão sistemática. Irritar-se alguém, no exercício das boas obras é o mesmo que rechear o pão com cinzas. Administrar amparando e obedecer, efetuando melhor. Em tudo, compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar e que o processo mais justo de recomendar é fazer, mas trabalhar e fazer, sem tristeza e sem revolta, entendendo que benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais uns dos outros. O universo é sustentado na base da equipe. Uma constelação é família de sóis. Um átomo é agregado de partículas. Nenhum de nós procura destaque injustificável. Na direção ou na subalternidade, baste-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. O coração, motor da vida orgânica, trabalha ao culto de Deus, que é para nós o anônimo divino, palpita em cada ser, sem jamais individualizar-se na luz do bem. 70. Ser espírita. Tenho-vos dito isto para o que em mim tenhais paz, no mundo. Tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus João, 16:33. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou, mas atenção! Entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Capitão 20, item 4. Doutrina espírita, cristianismo renascente. Ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era. Falase no mundo de hoje, qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. O espírito é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O espírita, onde surge a destruição, convertê-se em apelo ao refazimento,
onde estoure a indisciplina, faz-se esteio da ordem e, onde lave o pessimismo, ergue-se, de imediato, por mensagem de esperança. Assim sucede, porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar no vizinho o clarão de um farol, quando, muitas vezes, esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Companheiro de ideal. O ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar, e a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar a ninguém. Trabalha servindo, cônscio de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo, no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência e sim da verdade e do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. À vista disso, se muito podes realizar, a benefício do próximo, por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. 71. Diante da vida social. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Jesus. João 14. 21. Aproximar-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Capitão 20, item 5. Espiritualidade superior não se compadece com insulamento. Se o trabalho é a escola das almas na esfera da evolução, o contacto social é a pedra de toque a definir-lhes o grau de aproveitamento. Virtude que não se reconheceu no cadinho da experiência figurase metal julgado precioso, cujo valor não foi aferido. Talento proclamado sem utilidade geral assemelhase, de algum modo, ao tesouro conservado em museu. Ninguém patenteia aprimoramento espiritual à distância da tentação e da luta. As leis do universo, diligenciando a santificação das criaturas, não determinam que o mundo se converta em vale de mendicância e sofrimento, mas sim espera que o planeta se eleve à condição de moradia da prosperidade e da segurança para quantos lhe povoam as faixas de vida. Todos somos chamados à edificação do progresso, com o dever de melhorar-nos, colaborando na melhoria dos que nos cercam. Justo, assim, passas de ter um diploma acadêmico, retendo prerrogativas de trabalho pela competência adquirida, no entanto, será crueldade nada fazer para que o próximo se desvencilhe da ignorância, natural desfrute residência dotada de todos os recursos, que te garantam a euforia pessoal, mas é contrário à razão tem deuses dentro dela, sem qualquer esforço para que os menos favorecidos disponham de abrigo conveniente, compreensível guarneças a própria mesa com iguarias primorosas que te satisfaçam a dieta exigente. Entretanto, é absurdo esperares que a fuma alheia te bata à porta, perfeitamente narina, que te vistas, segundo os figurinos do tempo, manejando as peças de roupa que suponhas aconselháveis à própria apresentação. Contudo, é estranho confiar vestuário em desuso ao domínio da traça, desconsiderando a nudez dos que tremem de frio. Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Para isso é preciso estender aos semelhantes os bens que nos felicitam. Repara a natureza, no sistema de doações permanentes em que se expressa. O céu reparte a luz infinitamente, o solo descerra energias e riquezas sem conta, fontes ofertam águas, árvores dão frutos. Felicidade sozinha será, de certo, egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. 72. Exterior e conteúdo. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus. Mateus 24:4. Os fenômenos espíritas, longe de abunarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. K. 21, item 7. Forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo.
Exterior atende à informação e ao revestimento. Conteúdo, porém, é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões afeta unicamente os olhos. Conteúdo alcança a reflexão. Simples lições de coisas aclarando-nos o propósito. A casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. A máquina atrai pelo tipo. A engrenagem, todavia, é que lhe revela a função. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando o medicamento é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Conteúdo, entretanto, fala por si. A essência disso ou daquilo é ou não é. Imperioso considerar ainda que todas as aquisições, conhecidas por fora, somente denotam valor real se filtradas por dentro. Cultura é patrimônio incorruptível, no entanto apenas vale para a vida, no exemplo de trabalho daquele que a possui. Título profissional tem o crédito apreciado pelo bem que realiza. Teoria de elevação não vai sem a prática. Música é avaliada na execução. Atendamos, pois, às definições espíritas, que nos traçam deveres imprescritíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas, mas sem esquecer que espiritismo, na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é renovação moral. 73. Seara Espírita. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos no espinheiro nem uvas nos abrolhos. Jesus Lucas, 6:44. É assim, meus irmãos, que deveis julgar examinando as obras. Se os que se dizem vestidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. K.21. Penetrando a seara espírita, rememora o cristianismo redivivo, que se lhe configura nas menores atividades, e não te circunscrevas à expectação. Em semelhante campo de fé, sem rituais e sem símbolos, sem convenções e sem exigências, descobrirás facilmente os recomendados do Senhor, a surgirem naqueles companheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas. Pleiteias a mensagem dos entes queridos que te antecederam na viagem do túmulo, entretanto basta procuras e divisarás amigos diversos que não somente perderam a presença de seres inesquecíveis, mas também as possibilidades primárias da intimidade doméstica. Solicitas proteção para os filhos educados nos primores de tua bênção, agora em obstáculos inquietantes no estudo ou na profissão, contudo distinguirás, ao teu lado, pais valorosos incapazes de aliviar as necessidades singelas dos rebentos da própria carne, sem assistência do amparo público. Diligencias a cura da enfermidade ligeira que te apoquenta e contemplarás muitos daqueles que trazem moléstias irreversíveis, para os quais chega uma frase de esperança, a fim de louvarem as dores da própria vida. Pedes, mentalmente, a uma solução de negócios materiais que te propiciem finanças mais dilatada, no entanto, surpreenderás os pés desnudos de irmãos que vieram de longe, à busca de um simples pensamento confortador, vencendo, passo a passo, largas distâncias, por lhes faltarem qualquer recursos para o custeio da condução. Rogas conselho em assunto determinado, não obstante o arsenal dos conhecimentos de que dispões, todavia, reconhecerás, frente a frente, amigos diversos que nunca tiveram, em toda a existência física, a bendita oportunidade de um livro às mãos. Se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Todos os tipos de rogativa que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. No entanto, pense em nosso Divino Mestre que orou auxiliando e realiza algo de bom, em favor dos irmãos em humanidade, que ele mesmo nos apresenta. Espiritismo é cristianismo e cristianismo quer dizer Cristo em nós para estender o reino de Deus e servir em seu nome. 74. Ler e estudar. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Jesus Mateus 24:5. Desconfiai dos falsos profetas. Capitão 21, item 9. Ler, sim, e ler sempre, mas saber o que lemos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física, no qual todas as criaturas de bom senso atendam à seleção necessária. Ninguém adquire gêneros deteriorados para a formação dos pratos que consome. Pessoa alguma compra pastéis de lodo para servir sua mesa. Estudar, sim, e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução, na qual todas as criaturas de bom senso atendem ao critério preciso. Ninguém adquire páginas dissolutas para fortalecer o caráter. Pessoa alguma compra gravuras pornográficas para conhecer o alfabeto. O homem filtra a água, efetua os prodígios da asepsia, imuniza produtos do mercado popular e vacina-se contra moléstias contagiosas. No entanto, por mais levante os princípios de controle da imprensa, encontra, a cada passo, reportagens sanguinolentas e livros enfermiços, nos quais o vício e a criminalidade, frequentemente, comparecem disfarçados em belas palavras, semelhando cristais de alto preço, carreando veneno. Assevera o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. A sábia sentença, de certo, menciona tudo o que pode e deve ser geralmente anotado, de vez que o meio microbiano, para efeitos científicos, se reserva ao exame de técnicos que, aliás, o fazem, munidos de luva conveniente. Leamos e estudemos, sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre que nos restaurem as forças e nos amparem a vida, mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes, através de alucinações fraseológicas de superfície deleitosa e brilhante, porquanto, buscar-lhes o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. 75. No caminho da elevação. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus Mateus 11:29. Mas na união dos sexos a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Capitão 22, item 3. Abençoa os conflitos que, tantas vezes, te amarfanham o coração no carreiro doméstico, sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações. É aí, entre as quatro paredes do reduto familiar, que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador. Amigos transfigurados em desafios à paciência. Pais incompreensíveis a te requisitar entendimento. Filhos convertidos em ásperos inquisidores da alma. Parentes que se revelam por adversários ferrenhos sob o disfarce da consanguinidade. Lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aflição. Aceita as intimações do calvário doméstico, na feição com que se mostrem, como quem acolhe o remédio indispensável à própria cura. Desertar será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre, na matemática das causas e dos efeitos. Nesse sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo necessitaria proclamar-lhe as virtudes, entretecer-lhe lauréis, homenagear-lhe o nome ou consagrar-se às atitudes de adoração, mas, sim, foi peremptório, asseverando que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhe os passos, isto é, suportarem com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntandos e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. 76. Uniões de prova. Não separe o homem o que Deus ajuntou. Jesus Mateus 19:6. Quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus ajuntou, essas palavras se devem entender com referência à união, segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Capitão 22,
Item 3. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora, no entanto, trazes ainda na vida social e doméstica, o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frear impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos, do passado ao presente, os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres, que impeleste friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsedada, a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme, não é outra senão a jovem que outrora embaste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo para que lhe renoves o sentimento, ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar para que o tempo, a feição de professor devotado, de prova em prova, refetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las, de ânimo firme. Divórcio, retirada, a rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação, perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. 77. Espiritismo em nós. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus João, 14:15. Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Capitão 23, item 17. Todas as religiões garantem retiros internatos, organizações e hierarquias para a formação de orientadores condicionados, que lhes exponham as instruções, segundo o controle que lhes parece conveniente. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Mas se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, situamos nossas pequeninas pessoas, acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente, em nome da liberdade. Todas as religiões amontoam riquezas terrestres, através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem condigna à divina bondade. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do desprendimento. Entretanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, encarcerarmos a própria mente nas hipnoses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros intelectualizados uns dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. Todas as religiões cultivam rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitentes. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Contudo, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados abraçarmos aventuras e distorções, em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas, na conta de fraternidade, levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. Todas as religiões sustentam claustros ou discriminações, a pretexto de se resguardarem contra o vício. A doutrina espírita,
revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Todavia, se nós, os espíritos encarnados e desencarnados, convocados a servir no mundo, desertarmos do concurso aos semelhantes, a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos, acabaremos inúteis, nos círculos fechados da virtude de superfície. Todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios remunerados. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita. No entanto, se nós, os espíritos encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos, sem perceber, nas sombras do profissionalismo religioso. Todas as religiões são creduras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. Nós, porém, os espíritos encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Exortou-nos o Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E prometeu: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Proclamou Kardec: fora da caridade não há salvação. E esclareceu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Isso quer dizer que sem amor não haverá luz no caminho e que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém, mas estes mesmos enunciados significam igualmente que sem justiça e sem lógica, os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. 78. Ante o divino médico. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Jesus. Mateus 9, 12. Jesus se acercava, principalmente, dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Capitão 25, item 12. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta a ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilhar-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino dos céus sem simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude se aspiras a ser o maior, se no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza, quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo: não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações, mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. 79. Estudo íntimo. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus. Mateus 9,
13. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como a número rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Capítulo 24, item 12. Na construção espiritual a que fomos trazidos pela bondade do Cristo, surgem momentos ásperos, nos quais temos a impressão de trazer fogo e fel nos escaninhos da alma. Não mais entraves decorrentes de calúnia e perseguição, mas sim desgosto e inconformidade a se levantarem de nós contra nós. Insatisfação, arrependimento tardio, autopiedade. Em muitas ocasiões, desertamos do bem, quando se fazia imprescindível demonstrá-lo. Falhamos ou distraímos-nos, no momento preciso de vigiar ou vencer. E sentimos-nos deprimidos, arrasados. Mesmo assim, urge não perder tempo com lamentações improfícuas. Claro que não nos compete descambar na irresponsabilidade. Mera obrigação analisar os nossos atos, examinar a consciência, meditar, discernir. Entretanto, é forçoso cultivar desassombro e serenidade constantes para retificar-nos sempre, adestrando infatigável paciência até mesmo para conosco, nas provações que nos corrijam ou humilhem, agradecendo-as por lições. Muitas vezes, perguntamo-nos por que teremos sido convocados à obra do Evangelho se, por enquanto, somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais. Contudo, vale considerar que assim sucede justamente por isso, porquanto Jesus declarou francamente não ter vindo à Terra para reabilitar os sãos. Críticos do mundo indagarão, igualmente, que diferença fazem para nós as teorias de cura espiritual e as diligências pela sublimação íntima, se estamos estropiados da alma, tanto agora quanto ontem. Podemos, entanto, responder, esperançosos e otimistas, que há muita diferença, de vez que, no passado, éramos doentes insensatos, agravando, inconscientemente, os nossos males, enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades, tratando-as com atenção e empenhando-nos, incessantemente, em fugir delas. 80. Nossas cruzes. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus Marcos 8:34. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos adiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim estas verdades: considerai-vos ditosos, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vossa. Lamentai-lhes a cegueira, porém, não os maldigais. Capítulo 24, item 19. Julgávamos, antigamente, que nossas cruzes, as que devemos carregar, ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mas incompletos da piedade religiosa. E perdemos, em parte, muitas reencarnações, hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, e lendo-nos, sem perceber, nas miragens da própria imaginação para esbarrar, em seguida, com os pesadelos do tempo, largado e inútil. Com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões do campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. Assevera Jesus que se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais, em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. À face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre,
Basta às vezes contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos, em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis, em cuja execução, quase sempre, somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. Não nos enganemos. O próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida, e para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. 81. Campeonatos. Buscai e achareis. Jesus. Mateus 7:7. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Capítulo 25, item 3. Costumamos admirar as personalidades que se galardoam na terra. Tribunos vencem inibição e gaguez, em adestramento laborioso, aprimorando a dição. Poetas torturam versos, durante anos, transfigurando-os em estetas perfeitos, ajustando a emoção aos rigores da forma. Pintores reconstituem os próprios traços, centenas de vezes, fixando, por fim, os coloridos da natureza. Atletas despendem tempo indeterminado, manejando bolas e raquetes ou submetendo-os a severos regimes, em matérias de alimentação e disciplina, para se garantirem nos opulência da evidência. Todos eles são dignos de apreço, pelas técnicas obtidas, à custa de longo esforço, e todos, conquanto sem intenção, traçam o caminho que se nos indica as vitórias da alma, porquanto existem campeonatos ocultos, sem qualquer aplauso no mundo, embora atenciosamente seguidos da esfera espiritual. Se aspiramos à libertação da impulsividade que nos arrasta aos flagelos da cólera e da incontinência, é forçoso nos afeiçoemos aos regulamentos interiores. Tribunos, poetas, pintores e atletas terão lido e ouvido treinadores eméritos, mas, sem a consagração deles mesmos aos exercícios que lhes atribuíram eficiência, não passariam de aspirantes aos títulos que apresentam. Assim também, no campo do espírito. Não adquiriremos equilíbrio e entendimento, abnegação e fé, unicamente desejando semelhantes aquisições. Não ignoramos que, em certos episódios da vida, não remediaremos a dificuldade com atitudes meigas e que surgem lances, na estrada, nos quais o silêncio não é a diretriz ideal. Não desconhecemos que, em determinadas circunstâncias, a caridade não deve ser vazada em modos de frouxidão e que o sentimento não é feito de pedra para resistir, intocável, a todos os aguilhões do desejo. Entretanto, se aplicarmos em nós as regras em ou a eficácia acreditamos, sofrendo impulsos inferiores, 5, 200, 800, 2.000, 10.000 ou 50.000 vezes, praticando humildade e paciência, pela obtenção dos pequeninos triunfos do mundo íntimo, que somente nós próprios conseguimos avaliar, conquistaremos o burilamento do espírito, encontrando a palavra certa e a conduta exata, nas mais diversas situais variados problemas. Tudo é questão de início e o êxito depende da lealdade à consciência, porquanto exclusivamente aqueles que cultivam fidelidade à própria consciência que se dispõem a prosseguir e perseverar. 82. Auxílio do alto. Porque aquele que pede, recebe, e, o que busca, encontra, e, ao que bate, se abre. Jesus. Mateus 7:8. Desta maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Capítulo 25, item 3. Deus auxilia sempre.
Observa, porém, o edifício ainda mais singelo que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro,